Você já sentiu que Deus estava em silêncio quando mais precisava dele? Já clamou, chorou, implorou por uma resposta e só ouviu o vazio? Moisés também passou por isso. 40 anos no deserto, fugindo de um passado manchado de sangue. 40 anos de silêncio absoluto, até que uma sarça em chamas mudou tudo. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir sobre essa voz no fogo vai transformar completamente sua forma de ouvir Deus hoje. Antes de falarmos sobre a sarça ardente, você precisa entender quem era Moisés naquele momento. Ele não era um profeta, não era um homem santo orando no monte. Moisés era um assassino foragido. Êxodo capítulo 2, versículo 12, registra com todas as letras. Ele olhou para um lado e para o outro, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esse era Moisés, um príncipe do Egito que virou assassino, um homem que teve que abandonar tudo, palácio, poder, privilégios, e fugir para o deserto como criminoso. Durante 40 anos, ele apacentou as ovelhas de Jetro, seu sogro. 40 anos apagando a memória, 40 anos se escondendo, 40 anos acreditando que Deus tinha desistido dele. E foi exatamente nesse ponto mais baixo da vida de Moisés que Deus apareceu, não com glória celestial, não com anjos e trombetas, mas com fogo, num simples arbusto seco. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Preste atenção em algo crucial aqui. O texto diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Mas no versículo 4, quem fala é identificado como o Senhor mesmo. Então, quem realmente estava ali? Um anjo mensageiro? Ou o próprio Deus? A resposta está no versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A voz era Deus, pessoalmente. O anjo do Senhor, nesse contexto específico, não é um anjo criado. É uma teofania, uma manifestação visível do Deus invisível. O próprio Senhor assumindo forma que Moisés pudesse suportar ver, porque ninguém pode ver a face de Deus em sua glória total e continuar vivo. O próprio Deus disse isso a Moisés depois em Êxodo 33, versículo 20. Não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Por isso a sarça, por isso o fogo, por isso o véu. Deus se revelando, mas protegendo Moisés ao mesmo tempo. Fogo na Bíblia nunca é acidental, nunca é apenas decoração. Fogo sempre tem significado. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 declara: o Senhor, teu Deus, é fogo consumidor. O fogo representa a santidade absoluta de Deus, sua pureza que consome toda impureza, sua glória que derrete montanhas. Mas repare em algo extraordinário. Essa sarça não se consumia. Por quê? Porque Deus não destrói o que ele escolhe habitar. Assim como o fogo habitou a sarça sem destruí-la, Deus habitaria em Israel sem consumi-lo. Hebreus 12, 29, repete séculos depois: nosso Deus é fogo consumidor, mas é também o Deus que protege os que são seus. Pense nisso. A sarça era comum, seca, sem valor, mas quando Deus habitou nela, ela se tornou sagrada, tanto que Deus mandou Moisés tirar as sandálias, porque agora aquele era solo santo. Você entende o que isso significa? Deus não escolhe o extraordinário, ele torna extraordinário aquilo que escolhe. Moisés era uma sarça seca no deserto, comum, quebrado, sem valor aparente. Mas quando Deus o chamou, tudo mudou. Moisés, Moisés, Êxodo 3, versículo 4. Deus o chamou 2 vezes. Na cultura hebraica, repetir o nome de alguém não é comum. Indica urgência, intimidade, atenção total. Abraão recebeu o mesmo chamado. Gênesis 22, versículo 11. Abraão, Abraão. Samuel também. 1 Samuel 3, versículo 10. Samuel, Samuel. Cada vez que Deus repete um nome, é porque algo gigantesco está prestes a acontecer. E Moisés respondeu com 3 palavras que mudaram a história de uma nação inteira. Eis-me aqui. Não disse por quê. Não disse, me deixa em paz. Não fugiu. Apenas, eis-me aqui. Disponibilidade. Essa é a única resposta que Deus espera quando Ele chama. Não perfeição, não capacidade, não currículo impressionante. Apenas, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Êxodo 3, versículo 6.
Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Esse não era medo de condenação, não era medo de castigo, era reverência, temor santo diante do sagrado. Isaías, séculos depois, teve a mesma reação quando viu a glória de Deus. Isaías 6, versículo 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Quando você realmente encontra Deus, não de ouvir falar, mas encontra, a primeira reação é perceber sua própria pequenez. Mas perceba o que Deus faz. Ele não destruiu Moisés, não o condenou, não jogou na cara dele o assassinato, a fuga, os 40 anos perdidos. Deus veio comissioná-lo. A santidade de Deus não elimina o pecador arrependido. Ela o transforma em instrumento de glória. Êxodo 3, versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Imagine a ironia. Um fugitivo foragido seria enviado de volta ao palácio que abandonou. Um homem procurado pela justiça egípcia seria porta-voz de Deus diante do rei mais poderoso da terra. E tem mais. Moisés confessou em Êxodo 4, versículo 10. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua. Ele gaguejava, tinha dificuldade para falar. E Deus queria que ele confrontasse Faraó? Faz sentido isso? Para Deus, sim. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A prova está em Êxodo 4, versículo 12. Vai, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus não precisava da eloquência de Moisés, precisava da obediência dele. E isso muda tudo quando você acha que não é qualificado para o que Deus está pedindo. Mas Moisés ainda tinha dúvidas, e fez a pergunta que mudaria a teologia para sempre. Êxodo 3, versículo 13. Quando o povo me perguntar qual é o teu nome, que direi? E Deus respondeu com a declaração mais profunda do Antigo Testamento inteiro. Êxodo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou me enviou a vós. Idiua, Yahweh, Jeová, o nome impronunciável, o nome tão sagrado que os judeus nem ousavam pronunciar. O Deus que existe por si mesmo, eterno, sem começo nem fim, sem causa, sem origem, autoexistente. Ele não disse, eu era ou eu serei. Disse, eu sou, presente contínuo, eternamente presente. E aqui está a conexão profética que vai explodir sua mente. Séculos depois, Jesus usou as mesmas palavras. João 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam perfeitamente. Pegaram pedras para apedrejá-lo imediatamente. Por quê? Porque sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Ele estava se declarando o mesmo Deus da sarça ardente. O mesmo eu sou que falou com Moisés. Jesus é YHWH manifestado em carne. A sarça ardente era um prenúncio da encarnação. Deus habitando o terreno sem destruí-lo. A sarça que arde sem se consumir. Não era só um milagre isolado. Era uma profecia visual. Ela prefigurava Israel, perseguido através dos séculos, oprimido por impérios, escravizado, exilado, massacrado, mas nunca destruído, nunca consumido. Jeremias 31, versículos 35 e 36, garante: enquanto houver sol e lua, haverá descendência de Israel, e também prefigura você, se você pertence a Deus. As chamas da provação podem arder ao seu redor. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo. Mas não vão consumir sua essência, não vão destruir quem você é em Cristo. Isaías 43, versículo 2, promete: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não diz se passar pelo fogo, diz quando, porque o fogo virá, mas você não será consumido. Então, como isso se aplica a você hoje? Deus ainda fala? Sim, mas não por sarças ardentes visíveis. Ele tem um método muito melhor agora. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. Jesus é a revelação final e completa de Deus. João 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A sarça ardente era um prenúncio. Jesus é o cumprimento. Deus habitando o que é terreno, sem destruí-lo. E hoje, Ele fala por sua palavra escrita.
pela voz do Espírito Santo, pelas circunstâncias que ele orquestra. Você quer ouvir Deus? Abra a Bíblia. Quer saber a vontade dele? Leia as Escrituras com o coração disposto a obedecer. Não espere uma sarça em chamas literal. Ele já falou tudo o que precisava ser dito. Através de Cristo. Sua única resposta deve ser a mesma de Moisés. Eis-me aqui. A voz no fogo não era um anjo comum. Não era projeção mental. Não era alucinação no deserto. Era o próprio Deus, manifestando-se de forma visível e audível para comissionar um homem quebrado e usá-lo para libertar uma nação inteira. E ele ainda faz isso hoje, não com fogo literal, mas com o fogo do Espírito Santo que transforma, que purifica, que envia. Ele ainda chama pelo nome, ainda comissiona os improváveis, ainda capacita os incapazes. A pergunta é: você vai responder, eis-me aqui, ou vai continuar se escondendo no deserto das suas desculpas? Se este vídeo trouxe luz sobre a verdade das Escrituras, deixe seu like agora. Compartilhe com quem precisa ouvir que Deus ainda chama pelo nome. Inscreva-se no canal Escritura Infinita e ative o sininho para receber mais revelações diretas da palavra que fortalecem sua fé. Que a luz da sarça ardente ilumine seu caminho.